A partir de agora, teremos o painel com o tema MDA como estratégia, missionária e plantação de igrejas. Vamos receber com aplausos os participantes do painel. Pastora Rebeca, pastor Paulo, pastor Nilton, pastora Cleuci. E eu passo a palavra para a pastora Rebeca, ela que vai estar liderando esse momento aqui nesse painel. E Deus vai conduzir aqui, vai ser um tempo tão maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Amém. Muito obrigada, glória a Deus. Realmente nós estamos muito animados com este painel, porque nós cremos que uma das grandes coisas que tem agradado o coração de Deus tem sido esse trabalho missionário aqui, né, nos Ribeirinhos e no Planalto. Quando Lucas primeiro chegou aqui na Amazônia, ele começou a fazer viagens de pesquisa pelos rios, e ele viu comunidade após comunidade, sem nenhuma igreja evangélica. Então, ele tinha calculado que tinha mais ou menos 80 mil comunidades. Aí depois nós ouvimos umas estatísticas que era só 45 mil, agora recentemente nós ouvimos que é 90 mil. Então a gente realmente não sabemos, mas sabemos que temos, né, dezenas e dezenas de milhares, né, de igrejas, de comunidades em uma igreja evangélica. E então o nosso alvo é de alcançar especialmente essas comunidades que ainda não têm uma igreja local na sua comunidade. Então Deus tem feito um trabalho muito grande, mas eu quero pedir primeiro para o pastor Paulo para explicar um pouco sobre qual é a estratégia global nossa, né? Como que nós estamos olhando para essa área aqui nos Ribeirinhos, no Planalto. Deixa eu até explicar para vocês que não são daqui da área. Nós chamamos os Ribeirinhos todas as comunidades que são à beira de um rio, mas as comunidades no Planalto são aquelas que são lá para dentro da mata, onde, né, geralmente tem a BR, e aí tem os travessões. E esses travessões, né, alguns são de 5 em 5 quilômetros e outros são de 10 em 10 quilômetros, mas assim vão lá para dentro, né? E tem centenas de comunidades lá dentro que ainda não tem nenhuma igreja evangélica. Então tem sido um grande desafio recentemente até nosso, mas nessas áreas dos Planaltos também. Mas primeiro eu quero pedir então para o Paulo explicar como é que nós chegamos nessa estratégia que temos agora. Amém. Irmãos, quando nós começamos com a missão, quando os missionários chegaram aqui em Santarém, foi realmente os missionários, primeiramente com o pastor Nilton e pastor Cleuci, também plantando as igrejas nos Ribeirinhos. Nós tínhamos as igrejas aqui na cidade, mas também as igrejas nos Ribeirinhos e também, começamos de Planalto também, né? Mas o que aconteceu? Com o crescimento, ficou uma coisa bem pesada para a missão, financeiramente, também onde vem esses recursos, pessoas e tudo, né? E então, depois da morte do pastor Lucas, nós fizemos a decisão de realmente colocar todas as obras que nós tínhamos embaixo da igreja local. Nós acreditamos, cremos na igreja local, porque a igreja local é aquele lugar que vai levantar obreiros, vai levantar finanças, vai ter aquela assistência social, vai cumprir as missões e tudo. Então a missão colocou todas as igrejas ribeirinhas do Planalto que nós tínhamos embaixo das igrejas locais aqui em Santarém. Isso também foi multiplicado nas outras bases, nós chamamos naquela época de outras bases também. Nesta maneira, eles tinham essa supervisão muito forte, porque essa área de cobertura é muito importante para o sucesso na obra missionária. Precisa ter supervisores indo lá, encorajando aqueles líderes, o povo, porque eles são a primeira geração de crentes. Então é muito importante que eles tenham esse apoio, e através da igreja local nós temos pessoal, recursos humanos e também recursos financeiros para apoiar essas igrejas. E também eles têm uma cobertura mais forte do que todas essas igrejas embaixo da missão.
Então, a missão assumiu o lugar de realmente apoiar toda a área de missões através das igrejas locais, e também nós sempre tentamos de evitar como missão de ficar embaixo de um peso de despesas mensais. Nós gostamos de ajudar com as igrejas quando precisa comprar um terreno, comprar aquele barco, aquele veículo de tração 4 rodas. Nós queremos ajudar nessa área de capital para as igrejas, mas a igreja local está responsável por levantar aqueles obreiros para finanças, fazer aquela cobertura forte para as igrejas nos ribeirinhos. De novo, nós acreditamos muito na igreja local, uma grande bênção. E também, para essa área de estratégia, nós aprendemos de várias pessoas, várias organizações, que a influência sai de cidades maiores para cidades menores, como aqui em Santarém. O que acontece? As pessoas dos ribeirinhos vêm aqui para as compras, eles vêm aqui para a educação, vêm para Santarém para qualquer área de saúde, vêm para a educação, todas essas coisas, vêm todo mês para receber aquele apoio eles recebem dinheiro no banco, então abrem as contas, vêm para a cidade para tirar dinheiro. Então você vê todas essas pessoas chegando aqui. Então essa área de influência, e essa influência volta para as áreas mais longes. Então também as pessoas na cidade normalmente têm parentes nos ribeirinhos, no interior, e essa maneira que nós conseguimos muitas vezes de entrar em um lugar por causa de uma parentela, né, que está lá, e nós podemos ter um relacionamento, ter uma razão para entrar nesses lugares. Então, essa coisa, nós pegamos essa estratégia de começar nas cidades maiores, onde vai ter os recursos humanos, recursos financeiros e tudo para fazer obras no interior. De novo, irmãos, a obra no interior, uma despesa, é caro, barcos são caros, você tem barco, você sabe, um buraco na água onde você joga dinheiro, né? E realmente a coisa, barcos são caros, veículos de tração 4 rodas, as estradas no mato, na selva, tão difíceis, é uma obra muito cara, então não tem muitas organizações que estão fazendo missões assim. Esse é o grande desafio nosso, um privilégio nosso, de realmente cuidar nessa área de alcançar a bacia amazônica. Então, nós estamos fazendo isso, ainda começando em lugares onde já tem igrejas evangélicas, porque nós queremos montar uma base forte de pessoas e finanças para alcançar o interior. Está funcionando muito bem. E também, como a missão, nós estamos cumprindo a grande comissão, discipulando, ensinando, batizando as pessoas, mas fazendo Atos 1:8, alcançando nossa Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui em Santarém, nossa Jerusalém é Santarém, toda a Judeia é toda a bacia amazônica, e também a Samaria é o Brasil e os confins da terra. Já estamos em Japão, Itália, Portugal, esses lugares, aleluia, Estados Unidos agora também. Nós estamos espalhando, mas nós estamos aqui como bacia amazônica com um foco principal no sentido da missão. Nós estamos conhecidos por essa obra na bacia amazônica. Nós temos 9 estados da Amazônia legal. Então, nós entramos na capital de cada um desses estados e de lá nós estamos alcançando as cidades ao redor. Amém. E uma das estratégias principais que temos usado aqui nos ribeirinhos, a gente tem que ver a cultura, né? Qual é uma necessidade deles. Eu lembro quando o Lucas começou aqui, fazendo aquelas viagens de pesquisa, ele viu muita carência na área de saúde. E ele falou para mim, né? Rebeca, você tem que vir para cá, que nós vamos usar a área de saúde como o meio para ajudar a abrir a comunidade para o Evangelho. E realmente tem sido uma das grandes coisas que temos usado nessa área de saúde, assistência social, trabalho com crianças. Mas agora eu quero perguntar para o pastor Nilton e a pastora Cleuci, nos conte agora, na prática, então, como é que está funcionando essa ideia do MDA, né, com as células de discipulado nos ribeirinhos. Conte aí para nós algumas das suas experiências. Amém. Boa noite para todos. E
Bom, no passado, nós tínhamos várias maneiras, é claro, que nós usávamos para entrar numa comunidade, implantar uma igreja, mas a gente usava aquela maneira mais tradicional, chegava lá e convidava o povo para fazer um culto lá na praça da comunidade, aquela coisa toda. E, consequentemente, a gente lidava com muitos problemas, a resistência comunitária, e dificultava muito o nosso trabalho. Então, hoje, graças a Deus, com essa visão, com esse modelo, então facilitou o nosso trabalho. E facilitou e muito, porque a gente entra numa comunidade a partir de uma família com a qual a gente já fez contato, ou que alguém, um membro da nossa igreja, de uma comunidade vizinha, já tem uma boa amizade, ou é um parente. Então, através dessa pessoa, a gente entra naquela comunidade. Aí a gente ganha ali aquela família, e a gente, então, começa a trabalhar a partir daquela família. A gente começa com uma célula, a gente faz isso, a gente já... E através desta célula, a gente vai ganhando as pessoas na comunidade. Então, por que é diferente? É diferente porque antes a gente chegava e fazia mais os movimentos. Hoje não. Hoje a gente chega lá, a gente entra já no contexto das células, no modelo de células, e logo tem aquele senso de família, e aí vem o discipulado, a gente começa a trabalhar na vida daquela pessoa, a gente se torna mais íntimo daquela pessoa, e é tão diferente. Então, a gente já começa com uma estrutura muito boa, muito sólida, porque antes a gente começava naquele modelo mais antigo, e a gente logo tinha problemas, perdendo esse, perdendo aquele. Agora, no contexto de células é diferente. É totalmente diferente. Dificilmente, né? a gente perde uma pessoa. Pastor, conta aí para nós aquela história da irmã Luciene, lá no Tapajós. Bom, ela é um exemplo. Isso aconteceu aqui no Rio Tapajós, na comunidade de Suruacá. Lá, a comunidade era uma comunidade muito resistente. E então, a irmã Luciene recebeu Jesus e a comunidade não permitia que se fizesse uma reunião, né, um culto, como a gente fazia. Mas ela foi muito sábia. Ela falou, não, vou começar com uma célula na minha casa. Então, o pastor Carlinho, que é o pastor lá no Tapajós, inclusive ele deve estar em algum lugar aqui pela frente, né? Então, o pastor Carlinho, que dá... Ah, está ali, pastor Carlinho, né? E pastor Carlinho e pastora Odileia. Então, eles foram muito sábios. Eles começaram a cuidar bem, em primeiro lugar, daquela família. Irmã Luciene, né, o esposo recebeu Jesus também, começou a trabalhar com a família, cuidar bem da família, discipular a família, e aí começou uma célula na casa deles. Aí logo uma irmã da irmã Luciene, que é uma vizinha, também recebeu Jesus e começou, né, a participar já lá naquela célula. Então, a resistência da comunidade geralmente acontecia porque a gente chegava lá e falava, vamos fazer um culto, fazer aquele movimento, batia de frente com a maneira deles. Mas agora, com a célula, é tão diferente, como foi o caso lá. Então, começou aquela reunião de família lá na casa da irmã Luciene. Aí, ela ganhou a sua irmã e a família da sua irmã. Então, passaram a reunir com eles lá toda semana na célula e a serem bem cuidados também, bem acompanhados. E dessa forma foram ganhando mais uma família, mais outra família. E quando a comunidade percebeu, nós já tínhamos lá uma igreja dentro da comunidade. Né? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pastor, conta também, não sei, o pastor Cleucibo, qualquer um aí, conta para nós a história lá também, lá no Planalto, do Igarapé da Onça, como foi daquilo tudo com aquela ação social que vocês fizeram lá e o resultado lá. Amém. Bom, no Igarapé da Onça foi engraçado porque o Newton levou alguns amigos, né, alguns irmãos com ele, para visitar aquela comunidade. Mas, na realidade, nem era diretamente para aquela comunidade. A gente estava fazendo uma viagem de pesquisa, né, observando
o lugar onde poderia o Frank entrar. Quando ele chegou nessa comunidade, várias famílias começaram a se resistir, né, a eles, porque eles, é muito importante a nossa palavra como cristão ser uma palavra sim, sim e não, não. Então isso impossibilitava que as pessoas pudessem também querer aceitar o evangelho ali naquela comunidade. Então, quando o Nilton fez contatos por lá, de repente nessa casa, o Nilton chegou, tinha uma família e eles estavam descascando mandioca, né, rapando mandioca ali. E quando eles estavam rapando mandioca, o Nilton não queria pegar tirar o trabalho deles para eles darem atenção para ele. Mas é importante que quando nós chegamos em uma comunidade, a gente procure se juntar ou fazer aquilo que aquela família naquela comunidade está fazendo, para a gente poder ganhar aquela família, né? Então eu quero que você conte o resto, porque você que foi lá. Bom, nós chegamos lá e estava a esposa, né, da família lá e 2 filhos descascando mandioca. Só que era mandioca demais para aquelas 3 pessoas. Era um monte muito grande. Aí nós chegamos lá e aí sentamos em volta do monte, começamos a conversar e como tinha várias facas, cada um de nós pegamos uma faca, né? Nós éramos várias pessoas, inclusive o Frank deve estar em algum lugar aqui com a Daniele, estavam conosco lá. E aí começamos a descascar mandioca. E fomos conversando com eles, e conversa vai, conversa vem. E aí a gente foi fazendo amizade com eles, e nisto chegou o esposo dela. Chegou num carrinho com a carroceria cheia de mandioca, muito mais mandioca, né? O trabalho deles era muito. Mais trabalho. Só que quando ele chegou, ele viu aquele tanto de gente descascando mandioca. Ele ficou tão feliz, já desceu brincando com a gente, cumprimentou a gente, e, gente, foi rapidinho, né? A amizade estava feita. Aí ele sentou lá, pegou uma faca, foi descascar mandioca também. Foi tão divertido aquele período ali, contando histórias e tudo. Aí, depois da gente ajudar ele a descascar boa parte da mandioca, o irmão Barros, que estava conosco, aí falou com o senhor, seu Adelson, falou: Adelson, olha, eu tenho uma carruagem, é chamada carruagem de fogo, e tem lá minhas caixas de sons, tem meu equipamento, e se o senhor permitir, nós poderíamos vir aqui, seu quintal é tão grande, tem tantas famílias aqui perto, vamos fazer um movimento aqui. Aí ele falou: pode vir, né? E se vocês vierem, eu vou preparar tudo, vou arrumar tudo aqui. E ele falou logo: e não preocupe com comida não, que eu vou matar umas 10 galinhas aqui quando vocês vierem. E deu certo, marcamos o dia, fomos para lá, e eles estavam preparando a gente, aquele quintalzão, mas tudo arrumadinho, esperando a gente lá. E nós fomos naquela noite, e aí ele mesmo convidou toda a vizinhança, os amigos lá da comunidade, e quando nós chegamos, gente, não demorou, chegou uma multidão lá. Aí naquela noite, o pastor Wendel, que era um dos pastores que estava vindo lá de Goiás, né? Ele faz parte do Ministério MCM, que estão chegando para ajudar-nos aqui, inclusive temos 3 pastores de lá que estão aqui nessa noite conosco. Aí ele estava vindo de viagem, soube que nós íamos para lá. Aí de caminho ele falou: não, nós vamos passar lá com vocês. Falei: então você vai pregar naquela noite lá, vai fazer uma mensagem evangelística. E ele passou lá. Gente, veja o que Deus fez. Ele passou lá, ele pregou, e naquela noite 9 pessoas já entregaram suas vidas para Jesus, né? Aí o Frank e a Daniele foram para lá na semana seguinte e continuaram tudo aquilo que havia sido começado. E logo Deus levantou um anfitrião lá para a primeira célula, lá onde a onça bebe água. Não, Igarapé da Onça. Mas antes, amor, é interessante que almas valem mais que coisas, né? Almas valem mais que coisas. Então, se a gente quer ganhar
a comunidade, nós precisamos ganhar uma família, o coração dela, daquela família primeiro. E eu lembro que foi uma das coisas que nós pensamos, foi de levar ação de saúde também, né? Nós temos um grupo que nos acompanha, uma bênção que é a Verena com a sua equipe, né, que tem nos apoiado tanto nesse ministério, a Raquel com o Paz Kids, trabalhando com as nossas crianças para ganhar, porque se nós ganharmos as crianças, nós vamos ganhar os seus pais, né? Porque quem é que não ama a pessoa que ama o seu filho, né? A gente sempre vai ter nosso coração pronto para as pessoas que amam nossos filhos. Quando fazem um elogio para os nossos filhos, fica nas nuvens, né? Então, se nós ganharmos as crianças, os pais vêm junto. Então, quando nós fomos lá, nós fomos junto com o Paz Kids e também com a ação social, que foi um sucesso, né? Não tínhamos marcado nada lá até com a ação social, mas de repente começaram a aparecer várias pessoas, e aí um foi contando para o outro, e de repente já tinha que ir em várias casas para assistenciar na própria casa, e não eles vindo até nós. Alguns vieram sim, mas a maioria foi a gente indo até eles, né? Os que mexem com a saúde, sabe? Foi tão proveitoso, porque esse sucesso dessa célula, né, que hoje já está se transformando numa igreja que já vai se batizar quase 40 pessoas lá nessa comunidade, né? Glória a Deus. Então, Deus levantou um anfitrião para a célula e o Franco com a Daniela assumiram esse compromisso de cuidar e cuidar muito bem, porque não é só ganhar, tem que ganhar e cuidar muito bem, e eles estão lá fazendo esse trabalho com excelência. E ela tem falado, eles têm falado, Pastor Newton, e cada semana Deus está acrescentando mais pessoas, toda semana mais pessoas recebendo Jesus. Então eles estão lá agora com aquela célula naquela casa, e então eles têm uma média de umas 40 pessoas, né? E cada reunião mais gente chegando, né? Então, como é tudo muito novo ainda, não dá de multiplicar, é claro, né? Porque eles estão trabalhando lá, mas gente, não tem outra estratégia melhor para implantar uma igreja numa comunidade. E realmente nós temos visto isso acontecendo, né? E uma das coisas durante a pandemia, que tudo foi fechado, né? Nós não podíamos entrar nas comunidades, mas se nós fôssemos com cestas básicas, aí eles deixavam a gente entrar só para entregar a cesta. Não podíamos ter reunião, não podíamos pregar, mas podíamos ajudar com as cestas básicas. Então, durante a pandemia, essa igreja local, gente, fez mais milhares, literalmente milhares de cestas básicas e levamos, né? Fomos levando para as comunidades, algumas comunidades onde nós nunca ainda tínhamos entrado. E com só isso, só dando, e fizemos questão de que desse uma cesta para cada família naquela comunidade. Aí várias comunidades onde nós nunca ainda tínhamos entrado com o evangelho, depois dessa entrega da cesta, aí eles nos convidaram para voltar, né, e começar um trabalho lá. Então realmente essa área tem sido uma área, e agora também, durante a pandemia, foi quando Deus tocou no coração da gente colocar mais obreiros, né? Nosso clamor sempre, porque o número, né, como vocês viram, talvez, pelo menos, talvez 40 mil comunidades que ainda não têm uma igreja evangélica. Então, nós temos muito trabalho. Então, de começar a colocar mais supervisores. E o pastor Newton e a pastora Cleuci, junto com a sua equipe, tem formado mesmo muitos líderes, né? Que também na estratégia do MDA é a formação dos líderes, né? Líderes fortes, firmes, que já lideram células, que já sabem ganhar pessoas e sabem cuidar bem delas. Então aí conseguimos, né, uma verba do exterior para ajudar, então começamos mais obreiros, e nisso também porque nós sabíamos que essa estratégia da assistência social é tão forte, então conseguimos também com a Verena, que é odontóloga, juntamente com a equipe dela de saúde, né? Também o Lucas, que é o enfermeiro. Então aí eles têm um monte de
de outros que eles sempre estão puxando e indo com eles. Agora, muitos finais de semana já são os voluntários da igreja, são os médicos, são os enfermeiros, são pessoas, outros odontólogos que estão indo nessas viagens. Nós programamos muitas das viagens no final de semana para que eles possam ir e não atrapalhar o seu trabalho, né, secular. Mas queremos aproveitar aqui e até já convidar, né? Se você na sua igreja tem algum profissional de saúde que quer doar as suas férias, talvez dar 1 ou 2 semanas ou até 1 mês para vir trabalhar aqui conosco, nós podemos aproveitar e usá-los, bem usados. Eles vão ser bem aproveitados e para ir nessas viagens atendendo o povo e realmente, através da demonstração de amor, nós conseguimos conquistar o coração das pessoas através do amor, né? E mostrando o amor de Jesus e ajudando nas necessidades básicas que eles têm, né? Na alimentação e também na saúde. Então, e aí também a Raquel, que também é tempo integral, agora ela deixou um trabalho bom dela, que era enfermeira formada também, trabalhava aqui no Hospital Regional, mas ela abriu mão para estar tempo integral também trabalhando com Paz Kids, que é um trabalho que estamos também implantando em todas as comunidades. E isso tem feito uma diferença muito grande, porque realmente é igual a pastora Cleuci disse, que é através dos filhos, né, das crianças, nós vamos crescer a nossa igreja, porque as crianças, se elas estão animadas e elas estão conhecendo Jesus, Jesus está fazendo uma obra na vida delas, e elas querem ficar indo na igreja, querem ficar participando, elas vão convidar os seus pais. Então tem sido um trabalho muito lindo. E agora também uma das coisas que nós tínhamos reparado é como muitas vezes a gente ia para uma comunidade, fazíamos uma reunião, sempre nós tínhamos muitos adultos e muitas crianças, mas a gente via que quase não tinha. Os jovens ficavam distantes, lá fora, olhando de longe, mas pouca participação. Aí pensamos, precisamos do Difflin também nessas comunidades, né? Então aí, né, agora o filho do pastor Newton, que é o nosso piloto, o Lucas, e ele também agora é o líder do Difflin, junto com o Edvan, né? E também os outros, a turma da Verena, aquela turma toda, eles estão indo agora e começando também um trabalho com jovens nessas comunidades. Nós estamos vendo assim, agora nós cremos que nós vamos ganhar a comunidade inteira, né? Os jovens também, está sendo muito, muito legal. Mas pastor, eu queria também ainda que você contasse para nós a história lá do Leilton, lá naquela morte, lá no quilômetro 115, que aconteceu. Eu acho essa história fantástica. Conta aí para nós. É interessante. Aqui na rodovia Santarém-Cuiabá, no percurso entre Santarém e Rurópolis, e depois na Transamazônica, no percurso entre Rurópolis e Altamira, só nesse percurso tem aproximadamente, tem uma média de 100 travessões. Travessões são aquelas estradas que a pastora Rebeca falou ainda há pouco. Tem estradas que elas são de 5 em 5 quilômetros, outras, né, de 10 em 10 quilômetros, mas enfim, tem uma média de pelo menos 100 travessões, atravessando a rodovia até entre Santarém e Altamira. Essa média tem 100 travessões, e tem travessões desses que chega a ter 4, 5 comunidades em um só travessão. Então nós calculamos em média, como tem alguns travessões, né, que tem menos comunidades, mas nós calculamos que deve ter uma média aproximada de 400 comunidades, aí só nesse percurso de Santarém a Altamira. E nós estamos sonhando, né, e entrar nesses travessões a partir de janeiro agora. Esse ano, como era o ano da restauração, depois desse período da pandemia, nós estamos cuidando de muitas igrejas, né, que sofreram um pouquinho durante o período da pandemia, mas, queridos, agora
está chegando o final do ano, graças a Deus, temos trabalhado, né, na restauração dessas igrejas. Então, nós estamos sonhando com o que Deus vai estar fazendo a partir de janeiro agora. E nós estamos querendo, né, entrar com parte dessa equipe nesses travessões e implantar muitas igrejas. Na verdade, nós queremos, o nosso sonho é esse: se tiver 400 comunidades, nós queremos implantar 400 igrejas, né? É isso que nós queremos fazer, em nome de Jesus. Mas um desses travessões é o travessão do quilômetro 115. E essa história aí que a pastora Rebeca mencionou, aconteceu um tempo desse atrás, que morreu uma pessoa aqui na cidade de Santarém, e era de uma das comunidades lá no travessão 115. E então, essas pessoas vieram aqui na igreja pedir ajuda. Eles precisavam levar o corpo lá, estava sem recurso, e não tinha transporte, queriam levar o corpo lá no quilômetro 115. Aí, o pastor perguntou se eu podia ir lá levar. Eu falei: posso, vou lá levar o corpo. Aí nós fomos para lá e colocamos o caixão na carroceria da caminhonete. Até passou um bom pedaço, porque o defunto era grande, né? Então, passou um bom pedaço da carroceria, mas eu amarrei um pano vermelho lá e tudo, né? Por causa da rodovia. E fui levar aquele corpo. E aí algumas pessoas da família foram comigo no carro para lá. Quando nós chegamos lá, e os comunitários estavam esperando a chegada do corpo, já o lugar certinho para colocar, o velório preparado, aquela coisa toda. Aí eu pensei: sabe de uma coisa? Eu não vou só deixar eles aqui e voltar, não. Eu vou ficar no velório também essa noite aqui. E vou procurar, porque com certeza vai aparecer alguma oportunidade para nós aqui. Aí eu passei a noite lá no velório, conversando com várias pessoas, e lá pela madrugada o sono chegou, encostei um pouquinho lá no carro, descansei um pouco. Mas quando o dia amanheceu, nos chamaram para tomar um café numa casa grande que tinha lá próximo do lugar do velório. Aí eu fui para lá, e algumas pessoas chegaram e sentaram na mesa, e uma das pessoas era o presidente da comunidade lá. Aí, quando eu soube que era o presidente da comunidade, me aproximei dele, e aí começamos a conversar, e aí num determinado momento, eu fiz uma pergunta para ele. Falei: escute, o que é que o senhor acha? Será se os comunitários iriam gostar? O senhor nos daria permissão da gente vir aqui, para a gente fazer uma reunião aqui com os comunitários, para poder ensinar aqui algumas coisas da Bíblia para eles? Quando eu falei isso, aí ele mudou completamente. Ele me olhou e falou: não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele falou: esse negócio de crente aqui na nossa comunidade, de jeito nenhum. Ele falou: se vocês quiserem vir aqui para fazer uma visita e tudo, podem vir, não tem problema, mas para esse negócio de culto, aqui na nossa comunidade, não, de jeito nenhum. Aí eu pensei: bom, não vou bater de frente com ele não, vou mudar o assunto. Eu mudei o assunto, continuamos conversando, só que num determinado ponto da conversa, ele parou e me fez uma pergunta. Ele falou: mas me diga uma coisa, que igreja é essa igreja sua? Eu falei: olha, a minha igreja é a Igreja da Paz. Aí ele me olhou e falou assim: então você é da Igreja da Paz? Eu falei: sou um dos pastores da Igreja da Paz. Ele falou: pois é, aqui igreja nenhuma entra, como eu falei para o senhor, mas a Igreja da Paz pode entrar. A Igreja da Paz entra aqui. Bom, agora, né, claro que a curiosidade chegou. Aí eu falei: espera aí, por que o senhor diz que outra igreja não pode entrar, a Igreja da Paz pode entrar? Ele falou: não, sabe por quê? É porque eu tenho boas informações sobre a Igreja da Paz. Deixa eu contar um caso para o senhor. Ele falou: um tempo desse, tinha um parente meu, lá em Santarém, que ficou muito doente, estava sem recursos, e ele não tinha como, né, cuidar da sua saúde. E olha, quem socorreu ele foi a Igreja da Paz, né? Foram lá na assistência social da Igreja da Paz, eles cuidaram tão bem do meu parente, eles providenciaram uma consulta para ele, levaram para um médico, providenciaram medicamentos, cuidaram tão bem do meu parente, e depois desse parente ele contou de pelo menos mais outros dois, né, que tinham sido beneficiados através
do serviço de assistência social da igreja aqui. Então, a gente vê o quanto esse trabalho de ação social é importante, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, nosso tempo já venceu, mas nós queremos agradecer vocês pela atenção e realmente queremos convidá-los. Participe, vá conosco em alguma dessas viagens, porque a sua vida vai ser transformada. E também, né, aproveite e mande os seus profissionais de saúde. Também queremos aproveitar e só mencionar também, talvez você não pode vir, mas talvez a sua igreja ou a sua família queira ajudar financeiramente, porque esse trabalho, como o Paulo falou, é um trabalho bem caro, né? Trabalho nos planaltos sempre é com carros, e quase toda viagem o carro quebra alguma coisa, porque as estradas são péssimas, né? O barco também, então, e tudo, né? O óleo diesel está tão caro, mas Deus sempre tem providenciado, mas às vezes Ele quer usar você para também providenciar e ajudar. Se você quiser, então também pode procurar, né, os pastores depois, e talvez assim começar a ajudar na manutenção de algum dos obreiros, manutenção de um barco, né? Talvez para comprar os remédios que nós usamos. Nós gastamos milhares de reais todo mês comprando todos os remédios que nós usamos em cada viagem. Então essas viagens são bem caras, mas, né, vale a pena, né? Vale a pena. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós temos milhares de almas para ganhar lá. Nós estamos contando com vocês, com as suas orações, com a sua contribuição e com a sua participação. Que Deus os abençoe. Amém. Querida igreja, vocês já sabem que a seara é grande, mas são tão poucos os trabalhadores. Atravessem a Macedônia e venham e nos ajude. A sua ajuda é muito importante para que possamos juntos fazer com que o reino dos céus alcance as almas, que elas são tão importantes. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada.